Oi, meus queridos, tudo bem? Professor Jorge na aula, na área Geografia de Rondônia, primeiro ano. Na aula passada falamos sobre as hidrovias, né, de Rondônia, e hoje, ainda dentro desse contexto, agora mais precisamente a questão econômica, ok? De fato, vamos falar como é que está o perfil da economia de Rondônia, ok? Então eu convido você em qualquer lugar de Rondônia para estar comigo nesta viagem geográfica. Vamos junto, vamos lá, no quadro. Aula 20.1, primeiro ano, professor Jorge na área. E hoje nós vamos ver a economia de Rondônia, ok? Vamos começar a rabiscar. Aqui, uma caneta, e eu gosto da cor verde, ok? Vamos lá. Hoje nós veremos sobre a agricultura, a pecuária, veremos alguns dados do censo agropecuário, informações do censo agropecuário, veremos um pouco também sobre a agricultura familiar, sobre a indústria e serviços. Olha só quanta informação, meus queridos! Então, esta aula ela é muito importante. Olha só, hein? Vou até voltar aqui no estúdio com você e falar para você que essa aula ela é muito importante no sentido de contextualizar você para aprimorar o seu conhecimento de Rondônia de uma forma panorâmica. Por exemplo, como assim panorâmica, professor? No sentido de você ter um conhecimento mais amplo. Vocês são muitos, são milhares de alunos, só que estão espalhados em Rondônia. E cada um sabe a sua realidade. Alguns mexem com pesca, outros mexem com gado, outros mexem com madeira e assim sucessivamente. Ok? Então, vamos contextualizar vocês num todo. E estas informações, elas são muito importantes, por quê, professor? Elas são muito importantes. Primeiro que você vai conhecer o estado de Rondônia em relação à questão econômica. Segundo, que essas informações geralmente também vêm muito forte em concurso. Concurso público, essas questões vêm. Mas, professor, ainda estou no primeiro ano. Não se preocupe. Daqui a pouco você vai estar com o ensino médio completo e provavelmente pode estar fazendo concursos, ok? Então, as possibilidades na sua vida vão se abrindo ao longo do tempo, ok? Precisamos apenas fazer a nossa parte, beleza? Dica do professor Jorge. Vamos lá no quadro. Professor, o senhor falou muito bonito agora. Pois é, isso aí. Vamos então trabalhar. Vamos lá, vamos lá. A habilidade que o professor de geografia quer é que você consiga reconhecer as transformações tecnológicas que determinam a apropriação e o uso dos espaços urbano e rural. Vamos lá. Economia de Rondônia. A composição da economia de Rondônia baseia-se principalmente na agricultura, na pecuária, extrativismo vegetal, aproveitamento industrial, principalmente da madeira, ok? E mineral, sendo a cassiterita o principal produto de exploração, ok? Opa, fui para trás, né? Vamos para frente. Agricultura, nós temos aqui em Rondônia o cultivo do arroz, milho, feijão, mandioca, algodão, banana, cacau, café e soja. Olha só, tem até a copaíba, ok? Acerola, cupuaçu, pupunha, maracujá e manga são os principais produtos da agricultura rondoniense. O mapa de aptidão agrícola das terras do estado de Rondônia mostra um potencial em torno de 59% apropriado para a lavoura.
mais de 16% para pastagem plana e mais de 5% para reflorestamento e pastagem nativa. Olha só, galera, 5% para reflorestamento e pastagem nativa, ok? Essas informações aqui, elas são importantes para você entender que foi feito estudos anteriores para justamente saber o potencial agrícola do nosso estado. E esses números são levados em consideração através de estudos do solo, ok? Para se saber o que é apropriado para a atividade agrícola. Olha só, dados estruturais do censo. Agora vamos falar um pouco do censo e suas informações. Entre 80, 2006 e 2017. Olha só, na lavoura permanente, em 1980, lavouras permanentes a gente tinha 170.178. Depois, em 2006, eram 254 e depois houve um recuo. Ok? Lavoura temporária, aquela que você planta e colhe e aí o solo é preparado para uma nova cultura. Então, em 1980 era 203 mil, um pouco, 2006, 249 mil e 2017, 325 mil. Ok? Olha só agora essa informação aqui, ó. As pastagens eram 510 mil, foi para 4 milhões e 565 mil, e em 2017 já era 5 milhões 870 mil as pastagens plantadas. Agora, a pergunta que eu faço aos nossos queridos alunos, isso é um avanço muito grande? Você acha que isso está relacionado à aptidão para o gado em Rondônia? Pois é, olha só o tanto dos valores, a mudança da terra que era destinada para esse fim. Esses dados mostram que realmente as pastagens deram um salto absurdo em Rondônia. E o pessoal ocupado, professor, está aí, ó, na agricultura, na zona rural, em 1980 era 176 mil, 2006, 277 mil e 2017, 270 mil. Tratores em Rondônia, em 1980, olha só, galera, eram só 570. Pouquíssimo, né? 2006 já era 5.772. Em 2017, mais de 12 mil. Beleza? Então, vocês estão vendo a evolução e agora vamos mostrar para vocês em forma de gráfico. Olha só, então, o gráfico daquelas informações que eu tinha passado agora há pouco para vocês, das pastagens, está aqui ela em forma de gráfico. Colocamos em forma de gráficos para que você pudesse observar a diferença, né? O quanto que evoluiu, ó. Em 1980, de 510 mil hectares de pastagens, agora são mais de 4 milhões. Em 2006, já em 2017, já quase chegando a 6 milhões. Então, meus queridos alunos, é uma reflexão que a gente tem que entender. O porquê de tanta pastagem plantada. Isso está relacionado à nossa aptidão para o bovino, né? Para a criação, para a questão da pecuária no nosso estado, ok? E agora, sobre a ocupação humana, o homem no campo. Em 1980, eram 176 mil. 2006, 277 mil. E 2017, 270 mil. Professor, diminuiu. E aí, que reflexão a gente faz disso? A gente faz uma reflexão em relação ao trabalho,
Professor, como assim é o trabalho? Chega aí, vamos lá. Se nós temos muita gente no campo e a mão de obra é manual, a gente vai ter muitas pessoas. No entanto, se nós temos uma redução de pessoas no campo, opa, deve estar acontecendo alguma coisa. No caso, o que está acontecendo para ter tido essa redução de pessoas no campo está no nosso próximo gráfico. Preste atenção nele lá, olha lá. Vamos lá no nosso gráfico. Professor, então vamos entender agora por que diminuiu, professor? Vamos sim, olha aí. Em 1980 era 570 tratores, depois aumentou a quantidade de tratores, em 2006 foi para mais de 5 mil, e em 2017 era mais de 12 mil. Ah, professor, agora eu estou começando a entender, professor. Exatamente, é isso que você acabou de entender. Você acabou de pensar, professor, o trator faz o trabalho de muitas pessoas e só precisa de uma pessoa para operar ele, ok? Essa que era a sacada destas informações. Máquinas, mecanização do campo, expulsa pessoas do campo, ok? Beleza, vamos lá. E ao mesmo tempo, né? Uma reflexão também, outra observação interessante é que precisa também de uma mão de obra mais especializada. Não é qualquer pessoa que vai poder trabalhar no trator, ela precisa aprender a trabalhar nele, ok? Então tem que fazer um curso, uma pequena especialização para aprender a trabalhar com esse maquinário. E olha que tem máquinas atualmente que parece um joystick, né? Parece aqueles videogame. Então, galera, quanto mais passa o tempo, quanto mais se insere o nível tecnológico no campo, maior vai ser o nível de especialização desse profissional do campo. Ou seja, será exigido que ele saiba mais cursos e tenha mais qualificação. Ok? Vamos lá. Olha aí os dados estruturais do censo agropecuário agora relacionados aos animais. Bovinos. 251 mil em 1980. Já em 2006, olha o salto, 8 milhões de cabeça. Já em 2017, 9 milhões. Professor, é um absurdo de diferença. Exatamente. Então, meus queridos alunos, percebam que esses dados aqui eles são importantes para a gente entender a nossa aptidão no campo. Ok? Então, vocês podem ver que, bubalinos, 2 mil, depois de 2006, 4 mil, 2017, 3 mil, caprinos, ovinos, aí a gente vai ter o mais próximo que a gente vai ter são os suínos, ok? Mas nesse gráfico a gente consegue detectar que a nossa aptidão é para a criação de gado bovino, ok? Olha aí como ficou esse gráfico. Percebam esse gráfico aqui, olha os bovinos. Agora, o porquê que está assim, professor? Não consigo ver as outras informações. É porque ela é uma discrepância tão grande que não chega a ser comparado ao que é o bovino, esse que eu acabei de grifar. Ok? Onde o azul representa 1980, o vermelho 2006 e o cinza 2017, ok? E aí, essa parte do eixo deste gráfico está relacionado às milhares de cabeças, ok? Professor, então, realmente, professor, por esse gráfico, a gente percebe, professor, que só pode ter muita criação de gado em Rondônia. Exatamente. A maior criação em fazendas é a criação de gado, ok? Bovinos. E agora vamos falar um pouco sobre o café? Olha só, o maior produtor em nosso país é Minas Gerais, ok? Olha só, Rondônia, ainda assim, Rondônia faz parte de um grupo seleto de estados do Brasil que são os maiores produtores de café. Nós estamos falando já aqui perto do nosso tempo, 2020,
Ok? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entre os 6 maiores produtores está Rondônia. Ok? A produção de milho que impulsiona a suinocultura e a avicultura, principalmente na região sul do estado, na última safra, alcançou uma colheita de 553 mil toneladas, concorrendo de igual para igual com o estado de Goiás e Mato Grosso. As lavouras de soja também são outra realidade em nosso estado. Na última safra, foram colhidas 468 mil toneladas, entesourando dólares para o país através do mercado exportador. Como assim, professor? É porque muito de nossa produção, ela é para exportação, e a moeda para exportação é o dólar, ok? Essa é a moeda de troca, não é o real, é o dólar. E quando essa nossa produção vai para o mercado exterior, ela tem um nome, são as commodities, ok? Commodities, professor, commodities, produtos in natura, ok? Que a gente vende e exporta para outros lugares do mundo. E a moeda de troca é o dólar, ok? Vamos lá, continuando no quadro, por favor. É isso aí. Então, a gente já sabe que quando se trata de mercado externo, exportação de produtos, a moeda de troca é o dólar, ok? Das lavouras de arroz foram colhidas mais de 200 mil toneladas deste produto, que não pode faltar na mesa do brasileiro, tornando o estado autossuficiente na produção de arroz, galera. Agora vamos falar da pecuária. A nossa querida Rondônia tem um dos maiores rebanhos bovinos do Brasil, com mais de 14 milhões. Lembra lá no gráfico? No gráfico, estávamos a um número menor que 14 milhões. Agora já estamos em 14 milhões de cabeça e ainda digo mais. Já estamos em 15 milhões de cabeça de gado em Rondônia, atualmente, ok? Dados que esses que eu estou passando para você já de 2022. A bacia leiteira vem se expandindo, alcançando um alto grau de especialização. São mais de 4,8 milhões de bovinos de leite. O estado de Rondônia é o maior produtor de leite da região norte. Professor, volta aí, professor, que eu vou anotar isso aí. Beleza, olha aí, ó. O estado de Rondônia é o maior produtor de leite da região norte. A sua bacia leiteira é composta pelos municípios de Ouro Preto, Jaru, Presidente Médici, Ji-Paraná e Cacoal. Estão vendo aí, pessoal? A região central ali de Rondônia. O estado dispõe de uma quantidade significativa de indústrias de laticínios, de grande, médio e pequeno porte. Então, a gente tem... Agora, olha só que a gente está falando aqui, ó, de indústrias. Lembra que em momentos passados a gente falou que a indústria ainda é pequena em Rondônia? Sim, sim. Mas as indústrias que nós temos está relacionada à indústria que está ligada à questão agropecuária, ok? E o laticínio é uma delas, beleza? Vamos lá no quadro, por favor. Professor, legal, professor. Então quer dizer que nós temos indústria de laticínio, sim? Você pode pegar a sua caixinha de leite aí, ó, que você compra no mercado. Provavelmente vai ter lá nas informações alguma cidade de algum laticínio de algum lugar de Rondônia, ok? Nas pequenas e médias propriedades rurais, cerca de 37 mil, entre 50 e 250 hectares, são produzidos diariamente 2,5 mil litros de leite. No mercado interno, ou seja, aqui, são consumidos pouco mais de 17% desta vasta produção. O restante é transformado... Opa, professor, o senhor falou que a indústria é transformação. Exatamente, transformado. Então, são as pequenas indústrias que transformam esse leite em queijo, mussarela e compotas que são comercializados no centro-sul do país. O leite produzido em Rondônia abastece os mercados de Rio Branco, no Acre, Manaus,
no Amazonas, e Boa Vista, em Roraima. Então, professor, agora eu estou começando a lembrar, professor, o senhor falou da hidrovia. Pois é, vai de barco para Manaus, ok? Vai, a maioria desce pelo rio, ok? Vamos lá. O estado exporta carne, a bovina, que é o nosso ponto forte, para mais de 30 países e recebeu certificado do Ministério da Agricultura para comercializar este produto com os Estados Unidos da América. A exportação de carne demonstra a preocupação do governo de Rondônia com a saúde do rebanho, que vem cumprindo todas as etapas de vacinação contra a doença, que ela tem que ser combatida para manter o gado saudável, para ter esse selo de qualidade, ok? Com incentivo e apoio da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Regularização Fundiária e de Desenvolvimento Econômico e Social, a produção de peixes, agora vamos falar um pouco de peixe, saltou de 12 mil toneladas em 2011 para mais de 35 mil toneladas em 2013. Gente, vale a pena falar um pouco sobre a questão do peixe. O governo de Rondônia, ele fomentou o desenvolvimento da produtividade de peixe, ok? No entanto, começou a se produzir muito peixe, beleza, o agricultor fez a parte dele, só que nós estamos tendo um problema. Tivemos um problema na questão de como comercializar isso. E aí nós não tivemos muito expertise na questão de ter indústrias para beneficiar esse peixe. E aí sai daqui in natura e vai para outros estados. Ok? Beleza? Vamos lá no quadro. Ah, professor, então quer dizer que precisa de outras indústrias para beneficiar esse peixe? Precisa. Estamos um pouco aquém do desejado. Vamos lá para a avicultura. É praticada em larga escala, ocupando importante posição na economia do estado. Diariamente, 60 mil frangos são abatidos em Rondônia, nos municípios de Cacoal, Pimenta Bueno, Espigão do Oeste, Rolim de Moura e Ministro Andreasa. Contudo, o consumo diário no estado chega a 450 mil quilos, o que demonstra que há espaço para a expansão da atividade em nosso estado. E a produção da agricultura familiar, galera, como é que fica isso? Bem, conforme dados do Censo Agropecuário de 2018, em Rondônia, 81% dos 91.438 estabelecimentos recenseados foram classificados como pertencentes à agricultura familiar. Portanto, acima da média nacional. Então, caros alunos, isso quer dizer que a agricultura familiar é muito forte em Rondônia, ok? No tocante à participação desse segmento na produção agrícola, sua participação no conjunto dos 65 produtos selecionados foi de 11,1%, quase o dobro da média nacional. Quando se exclui dessa lista a soja, que nós sabemos que são plantadas por grandes fazendas, a gente percebe que vamos ter substancialmente, o valor vai aumentar para 57,8%. Este é um dado relevante, pois indica que mais da metade dos produtos agrícolas de nosso estado, excluídas as grandes culturas industriais citadas, advém do trabalho dos agricultores familiares, demonstrando a importância socioeconômica desse setor para a economia local. Beleza, vamos conversar um pouco sobre isso. Olha só, meus queridos alunos, eu tenho certeza que você já deve ter ido no supermercado e ter visto alguns produtos ali, uma couve, um cheiro verde, coentro. E muitos desses produtos, quando chegam lá, vêm da agricultura familiar. E muitas vezes há um contrato assim com aquele estabelecimento comercial que o próprio agricultor vai lá e coloca o produto lá.
ele já está tudo calculado, quantos tem que ser por dia, tudo verdinho, tudo tirado naquele dia, bem cedinho e colocado lá, bem vivo ainda, bem saudável, né, para a pessoa pegar lá, não tá murcho ainda, entenderam? Então funciona mais ou menos assim. E isso é muito importante para as famílias, para a sociedade, para fomentar o desenvolvimento regional, ok? Isso também acontece com muitas escolas que compram esses alimentos do agricultor, da agricultura familiar. Isso também ocorre em todo o estado de Rondônia. Então, para você ver a importância da agricultura familiar para nós. Muitas coisas que a gente consome e leva para a nossa casa de produtos agrícolas é produzido por essa agricultura familiar, não necessariamente pela grande indústria, ok? Beleza, vamos lá no quadro. Professor, poxa vida, professor, eu gostei que o senhor lembrou, eu faço parte, professor, dessa agricultura familiar. Parabéns, legal, precisamos muito de vocês, beleza? Vamos lá. Dentre os produtos mais importantes cultivados no estado, o abacaxi se sobressai, com 93% da produção sendo advinda da agricultura familiar. Seguida do café, 90%, mandioca, 88%, cacau, 87%. Na pecuária, destaque para a produção de leite, com participação de 88%. A tabela 2 lista os principais produtos do estado e a participação da agricultura familiar na produção. Está aí a participação da agricultura familiar em alguns produtos selecionados, ok? Então, nós temos o produto, aqui, ó, os produtos, e a porcentagem que essa agricultura familiar, que essa família que trabalha lá na agricultura, o que ela tem a ver em relação àquela produtividade em números percentuais. Por exemplo, feijão. Olha só, participação da agricultura familiar do feijão está em ordem de 84%. Está aqui, ó, a mandioca, 88%, café, 90%. Então, galera, realmente é muito importante a agricultura familiar para todos os produtos que nós temos na nossa mesa, na nossa geladeira, ok? Professor, eu não sabia que a agricultura familiar era tão importante. Pois é, mas você não sabia disso, mas nós temos muitos alunos que estão ouvindo e vendo essa aula e dizendo, eu faço parte dessa produção. Maravilha, beleza, vamos lá. Recordar é viver, vamos lembrar do extrativismo? A exploração de madeira, borracha são as principais atividades extrativistas de vegetais de nosso estado. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, o estado de Rondônia é o terceiro estado que mais desmata no país, causando vários problemas ambientais. Então, principalmente relacionado à questão da madeira. Lembra que a gente falou na aula passada? A gente falou que a madeira, ela tem um valor econômico. E as mais cobiçadas têm o valor econômico maior ainda. Professor, e quais são as mais cobiçadas? As madeiras de lei, mogno, cedro, até castanheira, às vezes tiram da floresta de forma ilegal, ok? E vai causar o desmatamento. Isso é um problema sério que persiste há muito tempo em nossa, não só em Rondônia, tá, pessoal? Mas na Amazônia em geral. Vamos falar da piscicultura? Vale salientar que a piscicultura de Rondônia, principalmente com tambaqui e pirarucu, desenvolvidos em tanques, redes, também estão conquistando o mercado nacional e sendo comercializados na Europa, onde tem uma ótima aceitação, gerando emprego e renda no campo. Para desenvolver essa cadeia produtiva da aquicultura e pesca, o governo focou em 2017 nas ações de organização do sistema produtivo, de controle das doenças parasitárias e na inspeção dos produtos e comercialização para levar o peixe de Rondônia aos mercados de todo o país. O resultado desse trabalho colocou Rondônia em, olha só, está em negrito, em primeiro lugar na criação
de peixes nativos do Brasil, uma produção de aproximadamente 94 mil toneladas de pescado em 2017. O peixe de Rondônia está abastecendo os estados de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Tocantins, Distrito Federal, Pará, Maranhão, São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Mato Grosso. Professor, então sai peixe daqui para muitos lugares do Brasil. Perfeito. E olha só que a gente falou que a gente precisa fazer um beneficiamento desse peixe. E geralmente eles saem daqui em forma in natura, ok? O sistema de produção de peixes na piscicultura rondoniense é constituído principalmente por viveiros semi-intensivo, que consorcia alimento natural para os peixes, garantindo maior qualidade e reduzindo custos na produção. Olha isso, peixe aí, ó. Isso é gostoso frito, hein? Vamos falar um pouco sobre a indústria. Agora sim, a indústria, vamos ver ela, como é que ela está no nosso estado. O setor industrial, responsável por 14,6% do PIB, é pouco diversificado. Olha só, galera, podem grifar aí, ó, é pouco diversificado, ou seja, como falamos em aulas passadas, esse pouco que a gente tem na indústria quer dizer que ainda precisamos melhorar, precisamos produzir, transformar mais as nossas matérias-primas, ok? Os principais segmentos são o alimentício, frigorífico e mineração, que é proporcionada em razão das grandes reservas de cassiterita, em especial no garimpo Bom Futuro, em Ariquemes. Então, a mineração, quando a gente fala em mineração em Rondônia, a gente pode pensar em cassiterita. Ouro também, mas cassiterita, que em especial é retirado lá do garimpo Bom Futuro, em Ariquemes, ok? Só relembrando que a cassiterita, que é retirada lá no garimpo do Bom Futuro, em Ariquemes, é um garimpo de céu aberto, o maior do mundo. Ali está tendo alguns problemas de ordem ambiental, ok? E Rondônia é o segundo maior produtor nacional desse minério. Entretanto, as reservas devem se esgotar em poucas décadas. Mas, no momento, ela ainda é muito importante para a economia de Rondônia, ok? Contas regionais da região norte entre 2010 e 2016. Participação de Rondônia no PIB da região norte e Brasil. Olha só, nós temos essa tabela, que nós temos, né, a tabela que fala de Brasil, o geral, o norte do Brasil, Rondônia, só Rondônia no norte, e Rondônia no Brasil, ok? Então, galera, esse é o valor do PIB. Olha só, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Só faltaram os anos aqui em cima, tá? O cabeçalho aqui, ó. Opa. Aí 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Beleza? Então, o PIB, 3 trilhões do Brasil, 2010, 3 trilhões 885 bilhões e 847 mil. Olha só, o norte do Brasil representa o PIB, o norte do Brasil representa para o PIB do Brasil só 5% disso. Ok? Rondônia, em relação ao norte do Brasil,
só representa 11% do PIB do Norte. E Rondônia, em relação ao PIB do Brasil, olha só, galera, olha só para a gente refletir aí, Rondônia é só 0,62, ou seja, 0,6% do PIB do Brasil. Ok? E aí, professor, o PIB, só relembrando, é tudo que é produzido por uma nação em um determinado período. Tudo, produção industrial, produção agrícola, serviços, tudo que é produzido é contabilizado. E ainda assim, Rondônia, com toda esta gama de informações que eu falei e falamos aqui para vocês, em relação ao seu potencial, ainda assim, a nível de Brasil, ainda é pouco. Nós somos só 0,6% lá em 2010. Vamos lá ver os outros números? Beleza, professor. Em 2011, o Brasil teve um PIB de 4,376 bilhões. Ainda assim, olha só, aumentamos 0,01, fomos para 0,63% do PIB do Brasil, ok? E olha que a região norte, a gente paira como se tivéssemos uma informação em que os números quase não saem. Ó, ficamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos, não saímos da casa dos 5%, o norte do Brasil, ok? Rondônia também não saiu dos 11% em relação ao PIB da região norte do Brasil, ok? E em relação ao Brasil, Rondônia, relacionada ao PIB do Brasil, teve até anos que a gente ficou menos do que 0,6, ó. Voltamos para 0,58. Então, galera, somos um estado que realmente estamos em fase de crescimento, ok? Muito baseado ainda na agropecuária, ok? Países que lucram muito ou têm uma economia altamente desenvolvida têm que investir em tecnologia e indústrias, ok? Nossa indústria ainda é um pouco tímida, já falamos isso. Então a gente precisa desenvolver nosso quadro econômico para que a gente possa fazer com que haja um equilíbrio entre esses segmentos, setor primário, secundário e terciário da nossa economia, ok? Vamos lá. O setor de serviços é alavancado pelo comércio, também falamos isso em aulas anteriores. Representa 68% do PIB. Serviços em Rondônia é quase 70% do PIB de Rondônia. O setor de serviço inclui atividade do serviço público, administração, defesa, educação, saúde pública e seguridade social. Manteve-se como atividade de maior participação da economia de Rondônia, com 28%, ok? Então, a administração, a atividade de serviço público, ela colabora com 28,3% desse total de 68%. Ecoturismo ainda é pouco explorado e poderia aumentar. Isso aqui já a gente fecha dizendo que a gente tem um grande potencial em Rondônia, o ecoturismo. No entanto, ainda é pouco explorado, ok? Isso provavelmente estaria, se tivesse sendo implementado ou se tivessem feito políticas públicas, né, para alavancar o ecoturismo, provavelmente o nosso PIB de serviços aumentaria, ok? Olha aí, nós temos aí a imagem do Cachoeira do Vale do Apertado, lá em Pimenta Bueno. Imagina se fizesse uma logística para essa área ser explorada, né? Seria muito interessante para a nossa economia. Beleza? Galera, então essa foi nossa viagem de hoje. Daqui a pouco a gente volta para o nosso resumão. Até daqui a pouco.